Boa noite, meus queridos, minhas queridas. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, minhas queridas amadas irmãs. Mais uma vez, estamos aqui com você novamente, para que nós venhamos falar do amor, da maravilha, da grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Passei uns dias sem estar aqui com você, mas com meu coração ardendo, sentindo falta de estar aqui falando com você, porque não há nada melhor nas nossas vidas do que falar do amor, da maravilha, da grandeza de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o mover de Deus para as nossas vidas, compreender o mover de Deus nas nossas vidas. A cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor está falando no nosso coração, o Senhor está falando conosco. E hoje eu vim aqui mais uma vez falar um pouco, meditar com você um pouco na preciosa palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grandioso em poder. O nosso Deus, Ele é grandioso em misericórdia. E eu senti falta, sim, esses dias de não estar aqui com você. Às vezes a correria do dia é tão grande, mas nós temos que saber que, primeiramente, nós temos que lembrar do nosso Deus, buscar a presença de Deus para as nossas vidas, para os nossos caminhos. Porque vitória é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos conduz mansamente às águas tranquilas, é o Senhor que refrigera a nossa alma por amor do seu nome, meus amados. Então é por isso que eu vim aqui novamente falar desta grandeza do Senhor e que Ele possa falar o meu coração e que Ele possa falar o seu coração nesta noite através da sua preciosa palavra. Eu creio que o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações, porque Ele já falou ao meu coração. E eu não tenho dúvida que o meu Deus também, Ele vai falar ao teu coração nesta noite. Porque toda honra e toda glória seja dado a nosso Deus, né? Todo louvor e toda adoração é dada somente ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grandioso em poder, Ele é grandioso em misericórdia. Eu não tenho dúvida que quando às vezes você está tão angustiado, quando às vezes você se sente até sem força para lutar, mas o Senhor, Ele luta por ti. O Senhor, Ele guerreia ao teu favor, porque Ele é o general de guerra. É o Senhor que peleja ao nosso favor. É o Senhor que enxuga as nossas lágrimas. É o Senhor que enxuga os nossos prantos. É o Senhor que nos dá força para nós prosseguir avante. Quando nós pensamos que tudo está perdido, que não tem mais fim, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas o Senhor, Ele se levanta do seu trono somente para nos dar vitória, somente para batalhar por nós, nos ajudar nos momentos de aflição,
nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. É o nosso Deus que sempre está conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo a cada dia. Eu não sei como tu estás se encontrando aí, aonde tu estás nesta hora, no teu lar, me ouvindo falar da maravilha e da grandeza do Senhor. Mas eu sei que o Senhor, nesta noite, Ele vai trazer uma palavra de ânimo para o meu coração e para o teu coração, meu querido e minha querida. Eu não tenho dúvida. Somente abra o teu coração nesta noite, deixa o Espírito Santo de Deus habitar no teu ser, deixa o Espírito Santo de Deus habitar no teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus habitar na tua casa, fazer morada na tua vida. Às vezes o que nós necessitamos é disso. É abrir a porta do nosso coração para o Espírito Santo. É abrir a porta da nossa casa para que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer morada nas nossas vidas. Porque nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós, sem o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não somos ninguém. Nós necessitamos sim do Espírito Santo Consolador. É Ele que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá ânimo para nós prosseguir avante, para nós prosseguir em frente. E nem tem aquele hino, Consolador, não sai daqui. O meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Nós necessitamos a cada dia pedir a Deus que Ele nunca afaste o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Porque nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos sim, a cada dia. Nós necessitamos de força, do renovo espiritual nas nossas vidas. Porque sem este renovo espiritual, como nós podemos vencer as batalhas? Como nós podemos vencer as lutas? Como nós podemos vencer os obstáculos nas nossas vidas? Se a cada dia nós não tiver o renovo espiritual de Deus nas nossas vidas, meu querido e minha querida. Nós necessitamos sim do mover de Deus a cada dia nas nossas vidas, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós necessitamos sim, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas a cada dia. Nós necessitamos, meu querido e minha querida. A paz do Senhor, irmã Raimunda. Que Deus lhe abençoe, minha querida, grandiosamente, né? Estou aqui outra vez para que juntos nós venhamos meditar um pouco na preciosa palavra do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor, a cada dia, ela fala os nossos corações. Quando nós buscamos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele fala ao nosso coração. Pastor Edilson Ferreira, a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe grandiosamente também, homem de Deus. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, que o Senhor continue derramando as bênçãos dele sobre a sua vida, porque você é um grande homem de Deus, né? A paz do Senhor também, presbítero Valdeci, que o Senhor continue te abençoando grandiosamente, homem de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, que o Senhor a cada dia venha abençoar a tua vida, amém? O nosso Deus, Ele é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é poderoso. É por isso que tem um corinho que nos diz assim, e eu amo ele,
que nos fala desta maneira: vitória a Deus dará a nós, eu sei. Fala assim: vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se nós andar em plena luz, mas confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se nós andar em plena luz, mas confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Aleluia, glória a Deus. Em Salmo 46 nos diz assim: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na nossa angústia, né? O nosso socorro bem presente na nossa tribulação. Aleluia, glória a Deus. Então vamos meditar, sem perca de tempo, na preciosa palavra do nosso Deus, encontrada no livro de Isaías. Isaías, meus queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, encontrada no livro de Isaías. Isaías 38, a qual nos vai falar desta maneira. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar o meu coração, porque Ele já falou e vai falar o teu coração. Se eu estou aqui falando desta preciosa palavra, é porque foi esta que o Senhor botou no meu coração. Para mim vir falar com você nesta noite. Para mim vir passar a você nesta noite aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. Então a palavra do Senhor nos diz assim no livro de Isaías, o 38, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai nos falar desta maneira. E naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz ao Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra do Senhor está nos falando nesta noite que Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. A palavra do Senhor nos diz que aquela enfermidade que o rei Ezequias adoeceu era para a morte. Mas o Senhor usou o seu servo, né? O profeta Isaías, para que fosse ter com ele. E o profeta, indo ter com o rei Ezequias, ele lhe falou as palavras que o Senhor lhe ordenou. Que o Senhor mandou que ele falasse para o rei Ezequias. Para que ele viesse botar a sua casa em ordem. Porque ele ia morrer e ele não ia viver, né? Foi isso a palavra do Senhor. Irmão, nós temos sim que botar a nossa casa em ordem. Pode ser a nossa casa espiritual ou pode ser a nossa casa material. Mas sim, a nossa casa sempre tem que estar em ordem, né? O rei Ezequias poderia assim ser ou a casa espiritual, ou poderia assim ser a casa dele
Deus, né? Porque, meus queridos e minhas queridas, tem muitas pessoas que estão à beira do abismo, estão à beira da morte, mas espiritualmente. Porque estão necessitando de botar a sua casa espiritual em ordem. Estão necessitando de botar a sua casa espiritual na presença de Deus. Estão necessitando do agir de Deus na sua vida. Estão necessitando do mover de Deus na sua vida. Porque, meu querido e minha querida, eu estou falando, veio esta pandemia que assolou o mundo. E muitos se preocupam com a doença somente para ir à casa de Deus. Quando é para ir à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, eu não vou, porque esta doença não acabou. Mas pode ir em muitos outros lugares. Mas na casa do nosso Deus, que é a prioridade que nós temos que ter, estar ali na presença de Deus, buscando a graça de Deus para as nossas vidas, buscando o conhecimento de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes tem muitos botando obstáculo na frente. Tem muitos que não estão dando mais prioridade a Deus na sua vida. E o que nós necessitamos, a nossa prioridade é a Deus. É buscar primeiro a Deus. O que é que a palavra do Senhor nos diz desta maneira? Buscai primeiro ao reino de Deus, e todas as outras coisas vos serás acrescentada. O Senhor, ele usou o profeta Isaías para ir até o rei Ezequias, dizer que ele botasse a sua casa em ordem. Será se eu e você não estamos necessitando de botar a nossa casa espiritual em ordem? Porque senão nós podemos morrer espiritualmente. Nós não podemos mais sentir o agir de Deus na nossa vida. Nós não podemos mais sentir a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós necessitamos sentir o mover de Deus, sentir a unção do Espírito Santo de Deus. Nós somos carentes de Deus, nós somos dependentes de Deus. E a cada dia nós temos que estar fazendo o concerto com o Senhor. E aí o Senhor falou, põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E no segundo nos fala assim, então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. O rei Ezequias, com certeza ele sabia que aquilo ali tinha sido o Senhor que tinha mandado falar a ele, aquela profecia. Ele talvez não tinha dúvida. Mas o que o rei Ezequias ele foi fazer quando ele recebeu aquela profecia ali da parte do Senhor? Ele virou o rosto para a parede. Ele foi se humilhar na presença de Deus. Ele foi buscar o agir de Deus, o mover de Deus para a sua vida. Ele foi buscar a graça de Deus para a sua vida. Ele foi se humilhar, adorar, buscar ao Senhor, né? E com certeza ali quando ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar, ele começou a falar com Deus. Ele começou a buscar a presença de Deus para a sua vida. E com certeza, meu querido, minha querida, ali ele começou a fazer um concerto com o Senhor. Ele começou a pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas suas fraquezas.
Com certeza o rei Ezequias, ali naquele momento que ele virou o rosto para a parede, e ele começou a falar com o Senhor, ele começou a se arrepender de algo, às vezes que ele falhou na presença do Senhor. Ele começou a botar as coisas em ordem ali na presença de Deus. Com certeza ele começou a fazer uma nova aliança, um novo compromisso com o Senhor. Ele deixou que o Espírito Santo de Deus viesse habitar no seu ser. Ele deixou ali naquele momento, com certeza, ser renovado, ser restaurado, ser moldado por Deus. E é isso que eu e você necessitamos de fazer a cada dia. É deixar Deus tomar conta do nosso ser. É deixar Deus tomar conta das nossas vidas, do nosso coração, da nossa casa espiritual. O nosso coração, a Bíblia nos diz que o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em casa suja. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em casa suja, não, meu querido e minha querida. É por isso que a cada dia nós temos que pedir para Deus nos purificar, para Deus nos transformar, nos moldar. Às vezes você não está entendendo o que o Senhor quer falar com você, mas eu não tenho dúvida que o Senhor está falando com alguém nesta noite. Eu não tenho dúvida. A palavra do Senhor jamais ela volta vazia. Ela preenche os nossos corações. E às vezes nós temos que dar lugar para Deus habitar, para o Espírito Santo de Deus habitar. E Deus, o Espírito Santo, ele não habita em casas sujas. Por isso que nós temos que cada dia botar a nossa casa em ordem. A cada dia nós temos que botar a nossa casa em ordem. Pode ser a nossa casa aonde nós moramos, mas pode ser a casa onde o Espírito Santo de Deus ele faz habitar no nosso ser, né? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E o Senhor ele ouviu as orações do rei Ezequias. Da mesma maneira que ele ouviu a oração do rei Ezequias, ele ouve a minha, ele ouve a sua. Quando nós se derramamos diante dele em espírito e em verdade, quando nós buscamos ele com sinceridade, com honestidade. Porque tem muitos que estão buscando ao Senhor. Tem muitos que estão clamando ao Senhor, mas somente com os seus lábios. O seu coração está tão longe de Deus, está tão longe da presença do Senhor. E o que nós temos que fazer, a cada dia é estar perto do nosso Deus. A cada dia é buscar a presença do nosso Deus para as nossas vidas. É isso, meu querido e minha querida, que nós temos que buscar. E disse ao Senhor, Ezequias dizendo ao Senhor, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade. Olha o que o rei Ezequias está falando para Deus. Olha o que o rei Ezequias está pedindo para que Deus venha se lembrar quando ele andava na presença dele, com verdade, com coração puro diante de Deus.
e que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, né? Peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o rei Ezequias muitíssimo. Olha a oração do rei Ezequias. Observe a oração do rei Ezequias. A oração que ele fez ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece. O Deus que sabe aonde estás as nossas falhas, aonde estás os nossos defeitos, aonde está a nossa fraqueza. Olha que maravilha. Ele disse, lembra, Senhor. Lembra. Disse, Senhor, lembra, te peço que andei diante de ti em verdade. Ele está pedindo para que o Senhor viesse se lembrar no tempo que ele andava na presença de Deus com verdade, né? E com coração perfeito. E o que ele fazia, o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele está pedindo para que o Senhor venha se lembrar disso, né? Que quando ele andava com sinceridade na presença de Deus, quando ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, então o que é que ele quer falar? Então Ezequias, ele estava em falha com Deus. Alguma coisa ele tinha que botar em ordem ali na presença do Senhor. Buscar a presença de Deus para a vida dele. Que ele está pedindo para que o Senhor venha se lembrar do tempo que ele andava na presença dele. Que fazia o que era reto aos seus olhos. E ele andava com seu coração perfeito diante de Deus, né? E ele chorou muito na presença de Deus. E cada vez que nós se humilhamos na presença do Senhor, que às vezes nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, mas nós não temos palavra para se expressar, mas que nós choramos. Deus, ele conhece a cada lágrima que eu e você derramamos aos pés dele. Era um homem que tinha reserva, né? A irmã Raimunda Paiva nos fala que ele era um homem que tinha reserva. Então é por isso que na mesma hora que ele virou o rosto para a parede e ele começou a clamar a Deus, ele começou a buscar a presença de Deus para a sua vida, o Senhor lhe respondeu ele imediatamente. O Senhor mandou a resposta da sua oração. É porque que nem a nossa amada irmã está falando. Ele tinha reserva diante de Deus. Ele tinha um depositado diante de Deus. E será se eu e você temos depósito de oração na presença do Senhor? Será, meu querido e minha querida? Olha para você ver como imediatamente o Senhor respondeu às orações do rei Ezequias. Naquela mesma hora ali que ele começou a orar a Deus, ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a se derramar na presença de Deus. Imediatamente, novamente, o Senhor usou o profeta e mandou que fosse até ele, novamente, falar a profecia de Deus para a vida dele. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai
e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Foi imediatamente, ele teve resposta da sua oração. É porque que nem a serva do Senhor falou. Era um homem que ele tinha depósito. Ele tinha reserva diante de Deus. E quando ele virou o rosto para a parede, e ele começou a orar e clamar ao Senhor, pedir para que o Senhor viesse se lembrar que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E ele andava com seu coração perfeito diante de Deus. É assim que Deus, ele quer de mim. Ele quer de você. Que quando nós vimos que nós erramos, que nós vacilamos, que nós fazemos algo que não está agradando ao Altíssimo, ele quer que nós reconhecemos nossos erros. Ele quer que nós reconhecemos nossa falha. E aí ele quer que nós começamos a arrumar a nossa casa. Ele quer que nós começamos a botar em ordem a nossa casa. Nós temos que botar em ordem a nossa casa. Será se uma casa que ela não está em ordem, ela está desorganizada, alguém gosta de habitar? Será, meu querido e minha querida, meus amados ouvintes? Não. O Senhor, ele gosta, de uma casa limpa, perfeita. Você que mora dentro de uma casa, você não quer ela desarrumada. Você não quer ela de qualquer jeito. Ali é um lugar que você está habitando, que você está morando. Da mesma maneira, é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, ele ouviu a oração do rei. E quando ele ouviu, mandou o profeta ir. E disse, vai lá. Diz ao rei Ezequias, eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. Fala para o rei Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida a mais para ele. Para quem estava condenado à morte, Para quem o Senhor mandou falar, bota a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Tu não vai escapar, não tem solução, Mas para o nosso Deus, nada é impossível. O Senhor é que nos dá vitória. É Ele que entra em cena para nos dar vitória. E ele ouviu e acrescentou 15 anos de vida, 15 anos de vida na vida do rei Ezequias, do servo do Senhor, Ele falou, ele andava. O rei Ezequias, ele era um homem que ele antes era temente a Deus. Ele andava nos caminhos do Senhor com verdade, com seu coração perfeito. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele pode ali ter os seus vacilos, seus erros, as suas falhas. Mas antes ele era uma pessoa que ele andava com seu coração perfeito na presença, nos caminhos do Senhor. Assim tem muitas vidas, tem muitas pessoas que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, que andava com honestidade, com sinceridade diante de Deus. Mas hoje estás necessitando de botar a sua casa em ordem. Está necessitando de botar a casa em ordem, mas não é a sua casa material, não. Não é a sua casa onde você habita, não. É a casa onde o Espírito Santo de Deus habita
diariamente de estar na casa do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, ele tenha o prazer de habitar no teu ser, de habitar no teu coração, de habitar na tua vida. Ei, meu querido e minha querida, corre aos pés do Senhor. Busca a presença de Deus. Enquanto nós podemos clamar, enquanto nós podemos buscar o agir, o mover dele, busque enquanto há tempo. Se arrepende, faz um concerto com Deus, bota a tua casa em ordem diante de Deus, para que tu possa ter o prazer, o gozo de sentir o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é grandioso em poder. O nosso Deus, ele é grandioso em misericórdia. Se eu disser para você que eu não me sinto bem de estar aqui falando com você, eu estou mentindo. Eu sinto falta de estar aqui para falar contigo do amor, da maravilha e da grandeza de Deus, porque a chama arde dentro do meu peito. O meu peito dói. A minha alma chora quando eu não estou aqui falando do amor, da maravilha e da grandeza de Deus para a tua vida. Aqui dentro arde. Aqui dentro arde algo. E é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós damos lugar, o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso ser. E ele nos cobra. Ele nos traz o despertamento. Ele nos traz alerta para as nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala, não é por aí que tu deve ir. Não. Não vai por aí, mas você quer teimar e quer ir por onde ele está falando que não é para tu ir. O Espírito Santo de Deus está dizendo, não é por aí não, é por aqui. Mas tu diz, eu vou é por aqui. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ouve o despertamento de Deus para a tua vida. Porque o Espírito Santo é ele que nos desperta, é ele que nos alerta. Sem ele, nós não somos ninguém. Sem o Espírito Santo habitar no meu ser, sem Deus na minha vida, eu não sou nada. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barros. Nós somos um vaso precioso a Deus, o vaso de barro. É ele que nos molda, é ele que nos lapida. Então é por isso que a cada dia, eu e você, temos que botar a nossa casa em ordem na presença de Deus. Talvez o Senhor, ele já falou contigo. Ele já te deu despertamento. Mas você talvez não está compreendendo, não está entendendo o que Deus está falando contigo. Talvez Deus quer algo mais de ti, mas tu não estás compreendendo, tu não está entendendo o mover de Deus, tu não está compreendendo o que Deus está falando contigo. E talvez hoje necessitou de ouvir aqui, trazer esta palavra ao meu coração e ao teu coração, né? E o Senhor disse mais assim, para o rei Ezequias, ele falou desta maneira, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e esta cidade, eu edificarei esta cidade. O Senhor, ele não só acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias, como ele estava falando que ia livrar ele e aquela cidade das mãos do rei da Síria. E ele ia edificar aquela cidade. O nosso Deus, ele é maravilhoso.
O nosso Deus, ele é grandioso. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é imenso. Será se hoje tu já agradeceu a Deus pelo ar que tu respira, pelo fôlego de vida, pela grandeza de Deus na tua vida? Porque é isso que nós temos que fazer a todos os dias. É ser grata ao nosso Deus. É ser grata ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é poderoso e grandioso em poder e grandioso em misericórdia. O Senhor diz que ia livrar ele e aquela cidade das mãos do rei da Síria. Ele ia edificar aquela cidade. E aí vem mais, aí diz mais assim: e isso será por parte do Senhor, como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que está falando. O Senhor, ele mandou o profeta Isaías falar ao rei Isaquias que aquilo ali que ele ia falar a ele era um sinal da parte do Senhor, para que o rei Ezequias, ele soubesse que era Deus que estava falando novamente com ele. Porque o rei Ezequias, ele disse assim, mas ele veio neste momento e disse que eu ia morrer. E ele está vindo, voltando novamente, dizendo que Deus está acrescentando mais 15 anos de vida, né? O nosso Deus, ele é lindo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E olha só. E eis que farei a sombra dos relógios, as sombras do grau que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Olha como maravilhoso é o nosso Deus. O Senhor mandou o profeta Isaías falar ao rei Ezequias que ele ia fazer voltar, né? 10 graus a qual o relógio de Acais o sol já tinha passado, para o rei Ezequias saber que era Deus que estava falando com ele, para o rei Ezequias saber que era Deus que estava ordenando as bênçãos agora na vida dele, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? E assim, meu querido, aconteceu. A promessa do Senhor cumpriu na vida do rei Ezequias. Eu vou ler aqui algumas referências que eu marquei aqui sobre lá onde eu estou pregando para você. Você vai compreender como o nosso Deus, ele é tremendo. A palavra do Senhor em 2 Reis, o 20 vai nos falar assim. 2 Reis 20, 2 Reis 20, o primeiro, nos diz dessa maneira. Naquele dia adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, né? Foi isso que o Senhor mandou o profeta Isaías falar a ele, que ele botasse a casa dele em ordem. Claudirene Rodrigues fala assim: glória a Deus, irmã, abençoada Deus, continue enchendo de sabedoria. Amém, minha querida, tudo é para a honra e glória do nosso Deus. A honra é dele, a glória é dele. Amém? Minha querida, que Deus lhe abençoe grandiosamente. O Senhor mandou que ele fosse lá. Eu quero que você bote o seu foco em casa. O Senhor mandou o rei Ezequias botar a casa
dele ordem. Em ordem. Porque ele ia morrer e ele não ia viver. Tem muitas vidas que estão morrendo espiritualmente. Estão necessitando correr aos pés do Senhor, do nosso Deus Altíssimo, e botar a sua casa em ordem na presença de Deus, para que tu não venha morrer espiritualmente. Para que tu não venha morrer espiritual. Vira o teu rosto para a parede. Clama a Deus, busca a presença de Deus para a tua vida. Busca a graça de Deus para a tua vida. Para que o Espírito Santo, ele venha habitar no teu ser. Marquei bem aqui outra referência em 2 Crônicas. 2 Crônicas 32, o 24, nos fala desta maneira. Nos fala também da doença do rei Ezequias, né? E naquele dia Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, a qual lhe falou. Naquele dia, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, a qual lhe falou e lhe deu um sinal, né? Naquele dia, o rei Ezequias, ele adoeceu, né? E o Senhor tinha mandado o profeta ir até ele e botar a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Mas o que o Senhor, ele quer que nós vivemos eternamente. E o Senhor, ele sabe que tem muitas vidas que estão morrendo espiritualmente. E eles querem que nós botamos a nossa casa em ordem, para que nós não venhamos morrer espiritualmente. E o Senhor, ele deu o sinal ao rei Ezequias. Qual foi o sinal, meu querido e minha querida, que o Senhor lhe deu ao rei Ezequias? Quando ele falou que ia acrescentar mais 15 anos de vida, que ele tornou mandar o profeta Isaías ir até ele e dizer que ele ia acrescentar mais 15 anos de vida. O Senhor, ele disse que ia dar aquele ali por sinal para ele saber que era ele que estava falando. Você lembra ainda o que eu falei? Qual era o sinal que o Senhor estava ordenando e mostrando ao rei Ezequias? Que o relógio de Acais retornasse, né? Aos 10 graus ao qual já tinha passado. Voltasse aqueles 10 graus da sombra do relógio de Acais. Ele já tinha recuado para frente, mas ele tinha que recuar para trás para que fosse por sinal que o nosso Deus Altíssimo estava no negócio. O nosso Deus, ele jamais falhou e ele jamais falhará. Aí bem aqui novamente, no livro de Neemias, vai nos falar desta maneira. Por isso Deus aqui fala assim, por isso Deus, meu, lembra-te de mim, que não requis as benfeitorias e que fiz na casa do meu Deus, assim, do meu Deus, a sua guarda. O rei Ezequias estava pedindo para que Deus lembrasse, né? Do que ele já tinha feito, né? Andado com fidelidade, com sinceridade, com coração perfeito na presença dele. Que foi o que eu li lá. E estás aqui. Aí no livro de Isaías, o 37, capítulo 37, versículo 35, nos diz assim:
O nosso Deus falando novamente: porque eu apararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de teu servo Davi. O Senhor, ele livrou o rei Ezequias e livrou aquela cidade por amor dele, né? E pelo amor do servo dele, Davi. Meus queridos, nós temos que pôr a nossa casa em ordem. Nós falhamos, nós erramos, nós vacilamos, nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que fazer um concerto com Deus na nossa vida. Mas também nós não devemos abusar de Deus, das misericórdias de Deus nas nossas vidas. Se eu errar, se eu vacilar, se eu der um vacilo com Deus, eu posso correr aos pés dele, eu posso pedir perdão, ele vai me perdoar, perdoa. Mas fica atento, se desperta, para que quando tu correr aos pés dele, às vezes seja tarde. Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida, não tenho medo de falar para você que Deus está voltando para buscar a noiva do Cordeiro. A palavra do Senhor nos diz, né, que no final do tempo haveria muitas coisas, muitos sinais estão acontecendo. Meus queridos, é muito bom estar aqui falando da grandeza, da maravilha. Vamos pôr a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual. Vamos ter cada dia comunhão com Deus. Que nem a nossa serva, irmã Raimunda Paiva, falou. O rei Ezequias, ele foi respondido ali imediatamente, ele tinha depósito diante do Senhor. Ele tinha depósito de oração, de comunhão com Deus. Então, imediatamente, quando ele orou, quando ele clamou, quando ele buscou a presença de Deus e começou a falar com Deus os seus problemas, os seus defeitos, e disse: lembra, Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, que eu andei no teu caminho, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu andava com o coração perfeito diante de ti. O coração do rei Ezequias pode ter vacilado contra Deus, mas naquele momento que ele virou o rosto para a parede e ele foi clamar ao Senhor, ele foi botar os seus problemas diante de Deus. E ali ele começou a chorar na presença de Deus, clamando, adorando, buscando a graça de Deus para a sua vida, buscando a compaixão, a misericórdia de Deus para a sua vida. O rei Ezequias, ele ouviu a profecia, ouviu, mas também ele foi clamar a Deus, buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então será o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar no meu coração. Se eu tiver ódio do meu irmão, se eu tiver ódio do meu pastor, se eu tiver ódio da minha pastora, se eu tiver ódio dos irmãos que congregam comigo, se eu tiver ódio dos meus vizinhos, se eu tiver ódio do meu próximo, você acha que a minha casa está em ordem?
se eu tiver inveja, se eu tiver mágoa, se eu tiver ressentimento do outro, você acha que a minha casa está em ordem? Você acha que o Espírito Santo de Deus, ele pode habitar no meu ser? Não. Eu te digo que não. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Meus queridos, esta foi a palavra que o meu Deus, ele botou no meu coração nesta noite, para mim falar com você. E eu não tenho dúvida que o meu Deus falou meu coração e falou o teu coração. A Cleudiane Rodrigues diz assim: vamos compartilhar, povo abençoado. É isso aí, meus queridos. A irmã Rosângela tem muitas lives lá no YouTube. Tem muitas lives aqui no Face dela. Mas a irmã Rosângela, toda a vida que vem aqui falar do amor, da maravilha, da grandeza de Deus, ela não vem cobrar 1 centavo de você. Ela não vem lhe falar assim: ó, você me liga que eu vou orar por você e você vai me abençoar. Portanto, não. A irmã Rosângela vem aqui somente falar do amor e da maravilha e da grandeza do Senhor. E o que a irmã Rosângela sempre tem pedido aos meus queridos amados ouvintes, meus queridos amados irmãos e irmãs, é que você compartilhe. É que você deixe o seu oi, que você deixe o seu comentário, que você bote na sala de vídeo, bote nos grupos, meus queridos. Vamos compartilhar para que a palavra do nosso Deus, ela possa chegar avante, ela possa chegar a outro coração que está necessitado de ouvir a palavra do Senhor. É o que eu tenho pedido em troca a você. Somente isso, para que você compartilhe. E esta é a palavra do meu Deus para o teu coração e para o meu coração nesta noite. E estava com saudade de estar aqui falando do amor, da maravilha, da grandeza do Senhor. Ore por mim, para que eu permaneça aqui com você, sempre que eu puder. Se todos os dias... Mas Deus tem que me dar muita sabedoria e cada dia uma palavra para me levar ao seu coração. É muito bom estar aqui com você. É maravilhoso vir aqui, chegar até você e falar do amor e da maravilha, da grandeza de Deus. Mas eu necessito da sua oração. Eu necessito que você me ajude em oração. O inimigo, ele tenta nos animar, desanimar, nos deixar para baixo. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é grandioso. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. Vamos cantar um corinho para me orar pela sua vida. Vamos pedir o renovo de Deus para as nossas vidas nesta noite, para que Deus venha nos renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Muda o meu coração. Fala para o Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Muda o meu coração. Sabe por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Deus. Tudo que há dentro de nós necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro de mim, dentro de você, necessita mais da presença de Deus. Necessita mais da presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Por isso nós temos que pedir para Deus nos renovar, para Deus mudar o nosso coração, para Deus mudar as nossas atitudes. Então deixe o seu pedido de oração, vou orar pela sua vida. Compartilhe, divulgue, bote nos grupos, deixe o seu oi, deixe o seu comentário, nos ajude a levar a preciosa palavra. E ore por mim para me estar aqui, sempre falando com você da maravilha e das grandezas do Senhor. Eu queria convidar o meu esposo, presbítero Valdeci, para que ele viesse orar comigo pela sua vida e pela vida das famílias. Glória a Deus, aleluia. Valdeci? Parece que ele não está aqui, irmãos, então vamos orar. Vamos botar nossas vidas na presença do Senhor, a nossa família. Entregar o nosso lar, a nossa casa. Tudo que nós temos é de Deus. Amém? Deus amado, Pai querido. Mais uma vez elevo a minha voz a Ti. Eu quero te apresentar a cada um dos teus filhos, a cada um das tuas filhas, Pai, que já ouviu a tua preciosa palavra. Senhor, eu sei que tu falou os nossos corações nesta noite. Papai, eu não tenho dúvida que tu falou o meu coração e o coração dos teus filhos nesta noite, Pai. Eu te apresento a cada um que já ouviu. Eu te apresento aqueles que ainda não ouviu a tua palavra. Mas, Senhor, que ainda vão ouvir a tua palavra. Pai, que tu possa vir falar os corações dele. Pai, que tu possa vir tocar, Senhor, nas vidas, Pai. Senhor, eu te apresento, Senhor, a cada um dos teus filhos. Eu apresento a cada um das tuas filhas. Eu te apresento as famílias. Eu entrego as famílias nas tuas mãos. Eu boto as famílias na tua presença. Senhor, eu te apresento o nosso país, o nosso Brasil, os estados, nosso estado, nossa cidade. Entregamos nas tuas mãos. Senhor, nos guarda, nos livra, nos proteja de toda astúcia e cilada do inimigo contra as nossas vidas, contra a vida da nossa família, contra o nosso lar, contra o nosso ministério, contra os nossos casamentos, contra os nossos filhos, contra os nossos esposos, Pai. Deus nos dê os livramentos a cada dia, nos guardando, nos livrando, Senhor, e nos protegendo de toda astúcia cilada do inimigo.
Pai, eu te apresento aquelas vidas que estão nos hospital, aquelas vidas, Senhor, que os médicos disseram que não tem mais jeito, que os médicos disseram que não tem mais solução, papai querido, mas nós sabemos que tu vem além da medicina, nós sabemos que tu és o médico dos médicos, nós sabemos que tu és o Senhor dos senhores, Pai, Deus amado, dai vitória aos teus filhos que estão nos leitos dos hospital, Pai, abençoa, papai querido, em nome do teu filho amado Jesus. Pai, te apresento os pastores, toma, Senhor, a cada pastor nas tuas mãos, ensina eles a andar com dignidade, sinceridade, fidelidade diante de ti, honestidade, Pai, em nome do teu filho amado. Eu te apresento o meu esposo, Pai, toma ele nas tuas mãos, sempre guardando, livrando e protegendo, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Eu te apresento a minha filha, Pai, que cada dia tu tem entendimento, sabedoria, guardando, livrando e protegendo ela de toda astúcia do inimigo, Senhor, em nome do teu filho amado. Eu te apresento o meu Pai, Senhor, a qual está morando aqui comigo agora, a qual estás no meu lar, Senhor. Toma cada dia ele nas tuas mãos, derrama tuas bênçãos sobre a vida dele, Pai, guardando, livrando, protegendo a ele a cada dia, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Eu te apresento o meu sogro, Senhor, que mora aqui comigo também, Senhor, que tu possa abençoar a vida dele, que tu possa guardar, livrar, proteger, Senhor. Esta é a família a qual tu me deste, esta é a família a qual tu entregaste nas minhas mãos, Senhor, para que eu viesse cuidar, para que eu viesse zelar, para que eu viesse tomar de conta, papai querido. Por isso eu entrego e boto diante de ti, te pedindo força, te pedindo sabedoria, te pedindo entendimento a cada dia, Pai. E obrigado, Senhor, por esta noite eu ter levado a tua palavra, que cada dia eu diminua e que tu cresça, que cada dia eu desapareça e tu apareça, Pai, que a cada dia tu possa me usar a levar a tua palavra para o teu povo que estás necessitado, para o teu povo que está carente, papai querido. Deus, tu és Deus, Pai, tu é Pai. Mais uma vez eu te entrego as famílias em geral, Senhor. Entra com teu mover espiritual, entra com teu agir espiritual, Senhor, no meio das famílias, papai querido, guardando, livrando e protegendo de toda astúcia do inimigo, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez eu ter falado do teu amor, eu ter falado da tua maravilha, eu ter falado da tua grandeza. Eu sou grata a ti, meu Senhor, por tudo que tu tem feito e por tudo que tu ainda vai fazer na minha vida. Obrigado, em nome de Jesus. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Então eu já pedi, meu amado, minha amada, a você compartilhe, divulgue a levar essa preciosa palavra. Meu pai agora está aqui comigo, né? Meu pai, ele sempre chamava muito seus irmãos, dizia que queria ver alguém da sua família. Eu já encontrei alguns parentes do meu pai, primo legítimo, e eu tenho fé em Deus que vai chegar também nos irmãos dele, né? Antes eu conhecia somente o meu pai, não conhecia os familiares do meu pai. E agora eu conheço assim porque eu já falei com alguns por chamadas de vídeo, por telefone. E eu sou muito grata a meu Deus por isso, e que Deus venha abençoar a família dele grandiosamente ali onde eles moram, e que Deus possa um dia vir fazer com que nós venhamos se encontrar e se conhecer pessoalmente, né, meus queridos? Obrigado por você ter me ouvido até aqui, e que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Ore por mim
e que cada dia Deus possa nos abençoar. Então fique em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Compartilhe esta live, que possa chegar a outros corações, que possa chegar a outras vidas, porque nós necessitamos do renovo de Deus, nós necessitamos a cada dia botar a nossa casa em ordem na presença do Senhor. Deixe o seu pedido de oração, deixe o seu oi, deixe o seu comentário e nos ajude. Foi um prazer estar aqui com você, é muito bom. E se for da vontade do nosso Deus, amanhã talvez estarei aqui novamente com você, porque eu amo estar aqui com você, falando da maravilha e da grandeza do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que me acompanhou até aqui, até agora. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Fique com Deus, que Deus abençoe. E uma boa noite aos meus amados ouvintes e a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs.